Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à sexta aula dessa série especial, Lições de Bob Proctor. Hoje é terça-feira, aqui em Curitiba, está um dia bonito, nublado, mas bonito, muito bonito. E o meu objetivo, como você sabe, aqui nesta série de vídeo é um aquecimento para a semana Mude Seu Paradigma, que vai acontecer no próximo mês. Então, você participando deste aquecimento vai ter informações valiosas para mudar seu paradigma, o paradigma da sua empresa ou da equipe que você lidera e se tornar múltiplas vezes mais produtivo, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional ou na sua empresa. Você não sabe, talvez, mas toda empresa é paradigmática. Toda empresa tem uma cultura. E essa cultura é que arrasta a empresa. Eu sou Francisco de Paula e sou coach certificado globalmente pela Procter Gallagher, a empresa do Bob Proctor. E o tema que escolhi para essa sexta aula é o seguinte: você tem um potencial infinito. Faça isso e comece a usá-lo. Bem, se você quiser fazer alguma pergunta para que eu responda no final, fique à vontade, vai lembrando aí durante essa apresentação, vai lembrando de algumas perguntas aí, vai colocando aqui no chat e daqui a pouco eu te respondo. Esteja você aqui no Instagram, ou mesmo no Facebook, ou mesmo no YouTube. Ok? Vamos lá. O que eu falei na aula da semana passada? O que eu comentei? Como eu comecei? Bem, eu comecei na terça-feira da semana passada falando sobre objetivo de vida. Que ele deve ser definido. Ele tem que ser definido. E deve ser algo também que você nunca fez antes. O objetivo tem o poder de nos levar de onde nós estamos até onde nós queremos chegar. Sem um objetivo bem definido na vida, nós não temos nada. Na verdade, nós não temos nem vida. Eu falei também sobre o que você deve fazer para definir objetivos. Isso foram nas aulas de terça da semana passada e de quarta-feira. E depois nós falamos sobre formação de paradigmas, como os paradigmas são formados, mudança de paradigma, já começamos a entrar aí na mudança do paradigma. E eu falei também sobre a produtividade na empresa ou a produtividade na equipe. Como é que você aumenta exponencialmente uma produtividade, seja na sua empresa ou seja na equipe que você lidera? Agora uma pergunta. Como o tema hoje, como ele é bem sugestivo, né? Você tem um potencial infinito. Faça isso e comece a usá-lo. Veja bem, se nós temos um potencial infinito, o que leva as pessoas, o que leva as pessoas a não acreditarem em si mesmas, a terem dúvidas sobre as suas capacidades? Será se é insegurança por não se conhecerem, não conhecer o verdadeiro potencial? Será se essa insegurança, eu não me conheço, não sei quem eu sou? Então, você tem que se fazer uma pergunta. Quem é você? Quem sou eu? Você sabe quem ou o que você é?
Você já parou para pensar do que você é capaz? Já parou para pensar nisso? Porque o paradigma da incapacidade, da inferioridade, está tão arraigado nas pessoas. Ele está ali, incapacitando você de ter uma vida digna, uma vida feliz. Por quê? Está tão arraigado nas pessoas. Por quê? Mas acredite, nesta aula hoje, eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que você tem um potencial infinito. Infinito. Quando você se olha no espelho, e eu quero que você entenda isso do jeito certo. Não é algo que eu vou te falar, você tem um potencial infinito, acredite em si mesmo, vá em frente. Tudo bem, você pode pensar dessa forma, mas o que eu vou te explicar aqui é algo científico. E eu tenho certeza que você vai entender. É algo vindo de pesquisas de grandes homens. E eu vou associar aqui as coisas, uma informação com outra, uma pesquisa com outra, e eu tenho certeza que você vai entender. Quando você se olha no espelho, o que você vê lá? Você vê você mesmo, ué. O seu reflexo, certo? Pois é. Mas nós não somos o nosso reflexo. Porque o reflexo só mostra o quê? Ele só mostra o seu corpo. Mas não mostra o seu potencial. Então você não está vendo o que realmente você é. Não está vendo. Você está vendo o seu corpo. Agora, você é o seu corpo? Claro que não. Mas e o que você é? Bem, vamos lá. Quando eu falei sobre objetivo aqui na terça da semana passada, eu pedi a você que fizesse uma pergunta a você mesmo. Então você começou ali a fantasiar o seu objetivo. Começou a imaginar esse objetivo na sua vida. Como seria bom se eu conquistasse isso para mim? E qual foi a pergunta que eu pedi para você fazer a si mesmo? Eu sou capaz? Eu sou capaz de realizar isto? Pela ciência e teologia, que são as únicas fontes que nós temos, você é capaz. Se você tem dúvida disso, é só olhar o que pessoas fazem no mundo. Aí você vai falar assim, não, se eles fazem, e eles são feitos como eu também sou capaz. Isso quem diz é a ciência e a teologia. Então podemos dizer o seguinte, que nada pode nos impedir de sairmos vencedores. Seja como líder de uma empresa, seja como líder de uma equipe, ou seja como líder da nossa própria vida. E já que nós somos capazes, então o que pode nos impedir de sermos pessoas bem-sucedidas em todos os sentidos? Em todos os sentidos da vida, pessoal, profissional, enfim, em tudo. O que pode nos impedir? Você está entendendo? Você já vai entender por que isso acontece com a maioria. Por quê? Então, o que pode impedir você? Poxa, eu sou capaz. Eu tenho tudo o que eu preciso. Por que o complexo de inferioridade? Por que esse sentimento de incapacidade que paira
sobre a maioria. Por quê? Porque o sentimento de que eu não vou conseguir? Porque o sentimento de querer fugir quando um primeiro obstáculo aparece, ou outro obstáculo maior ainda aparece? Quando Napoleon Hill fez aquela pesquisa que resultou no livro Quem Pensa e Enriquece, ele disse uma frase bem interessante. Ele disse: a imaginação é a mais maravilhosa força milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Eu vou repetir aqui. A imaginação é a mais maravilhosa força milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Agora, uma coisa. Se você pegar a Bíblia no livro de Marcos, versículo 11, capítulo 11, versículo 22 e 23, aqui diz o seguinte, eu vou repetir aqui. Se você pegar a Bíblia, qualquer Bíblia, você vai lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22 e 23, por ali, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Aqui diz o seguinte: olha, mestre, como secou a figueira que amaldiçoastes. Respondeu-lhes Jesus: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Em verdade vos declaro: todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Preste bem atenção. Crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. A imaginação é a mais maravilhosa força milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Tudo o que pedirdes na oração, credes que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Não é a mesma coisa? Pensa bem. A gente acreditar que já recebemos algo e aquilo nos será dado. Quando a gente acredita que já recebeu, o que nós estamos fazendo? Imaginando. É da imaginação. Não tem diferença nenhuma entre a frase de Napoleon Hill e essa passagem bíblica. Tudo é imaginação. Eu não sei se você sabe, mas Napoleon Hill, ao longo das dezenas de anos em que estava pesquisando a ciência do sucesso, teve alguns altos e baixos. Não sei se você sabe, mas ele passou a vida toda. Ele começou isso, se não me engano, no ano 12, acho que foi ano 12 do século passado, 1912, por aí. Ele recebeu o convite de Andrew Carnegie e iniciou essa pesquisa. Ele passou a vida dele toda pesquisando sobre isso. E ele passou por muitos altos e baixos, mas ele conseguiu passar por todos, porque ele conhecia, ele aplicou as mesmas coisas que ele tirou das pesquisas dele. E ele declarou o seguinte, ele declarou algo que eu aprendi num curso com o Nightingale, e eu nunca mais esqueci. Ele declarou o seguinte, num dado momento de sua vida, num dado momento daquela pesquisa, ou mesmo quando ele já tinha
conquistado informações maravilhosas para continuar seus estudos. Ele disse o seguinte: passei mais de 16 anos procurando o chamado segredo do sucesso. Eu queria saber que elemento ou elementos separam os que têm dos que não têm. Não apenas no sentido financeiro, embora isso seja certamente uma parte importante da vida, mas em todos os sentidos. Comecei a procurar a resposta em 1933, durante a Depressão, e só encontrei no dia de Ano Novo de 1950. De repente, percebi que nas centenas de vidas que eu havia estudado, nos inúmeros livros que tinha lido, um fato simples e muito simples vinha me encarando desde o início. E é simplesmente que nos tornamos o que pensamos. E agora? Do que estamos falando agora? Do pensamento. E o que diz a lei do pensamento? Vamos lá. Ela diz o seguinte. Então, eu disse aqui o que Napoleão Hill disse ao longo de sua pesquisa. E ele disse isso depois dos anos 50, pesquisando desde 1933. E o que diz a lei do pensamento? Quando você entende que tem o controle total sobre o seu pensamento e que o seu pensamento se materializa, possibilitando a você escolher e realizar o que quiser em sua vida pessoal e financeira, na verdade, em toda a sua vida, você se torna consciente que não existe mistério. Tudo o que acontece é o resultado do seu pensamento dominante que se materializa. Do seu pensamento dominante que se materializa. Então, veja bem. Nós falamos aqui da imaginação. E falamos aqui do pensamento. E o que são a imaginação e o pensamento? O que são? Elas são nossas faculdades intelectuais, nossos músculos mentais. E o que devemos fazer, então, para superar qualquer obstáculo que apareça na nossa frente? À nossa frente para nos impedir. O que a gente tem que fazer? Persistir. Porque nesse processo de você persistir, você fortalece as suas faculdades intelectuais. Existem outras faculdades intelectuais. No outro momento eu vou falar certamente aqui, acho que eu já até falei de alguns outros momentos. Mas você entendeu? Você entende que tudo somos nós? Bem, Napoleão Hill falou sobre a imaginação, que é a mais maravilhosa força milagrosa e inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Bem, aqui na Bíblia está escrito: tudo que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado, que é a sua imaginação. Existe a lei do pensamento, que diz que tudo que você pensa, você realiza. Tudo que você pensa e persiste contigo, você realiza. Aí eu venho e te falo, que eu aprendi com Bob Proctor, que nós temos 6 faculdades intelectuais. Mas que eu estou falando aqui apenas de 2 faculdades intelectuais, que é a imaginação e a imaginação e a razão. A razão lhe dá a capacidade de pensar. Então, eu estou falando aqui de 2 faculdades intelectuais. Bem, e o que você deve fazer para ser bem-sucedido? Você deve persistir, porque os obstáculos vão aparecer. A partir do momento que você estabelecer um objetivo na sua vida, os obstáculos vão aparecer na sua vida.
Eu tenho certeza disso, absoluta. Ele sempre aparece para tentar impedir você. E quem tem que vencer esses obstáculos? Você. Como? Persistindo. Para quê? Para fortalecer as suas faculdades intelectuais. E aqui nós estamos nos referindo a apenas a faculdade da imaginação e a faculdade da razão, que lhe dá a capacidade de pensar. Ficou confuso para você? Então eu vou facilitar um pouco para você. Preste bem atenção. As nossas faculdades intelectuais, que quando você olha no espelho, você não consegue ver. Olha só. Você não consegue enxergar o quão fortalecidas ou enfraquecidas estão as suas faculdades intelectuais quando você olha no espelho. Lá no espelho, você só vê o seu corpo, não é verdade? Você vê a expressão do seu corpo lá, o seu reflexo. Vamos imaginar que você conseguisse ver também as suas faculdades intelectuais da imaginação e da razão. O quão forte elas seriam? Entenda bem, se você vai numa academia e faz exercícios físicos e depois você se olha no espelho, né? Tem o pessoal que fica lá diante do espelho se exibindo os músculos, o peitoral, aquela coisa toda, as coxas, enfim. Bonito de ver, na verdade. Mas e as faculdades intelectuais? Elas estão sujeitas às mesmas leis do corpo. Legal. Mas o quanto elas estão fortalecidas? O quão musculosas elas estão? Quão musculosas estão as suas faculdades intelectuais da imaginação e da razão que te dá a capacidade de pensar atualmente? Quão fortes elas são hoje? Então, para você superar algo que surgiu à sua frente, você vai ter que utilizar, vai ter que fortalecer essas faculdades intelectuais. Porque se você não fortalecer, você não vai conseguir ultrapassar os obstáculos. Você está entendendo agora? Por que tanta gente desiste? E você está entendendo agora por que são as pessoas que se limitam? Só elas conseguem se limitar. Porque a partir do momento em que ela fortaleceu suas faculdades intelectuais e que ela está disposta a ultrapassar isso, a vencer o obstáculo que surgiu em sua vida, ela consegue. Mas isso, diferentemente do que muitos pensam, não acontece. E pronto, você está fortão. Ela está sujeita à mesma lei do corpo. Assim como você vai na academia, e lá na academia você fortalece sua musculatura, quando você tem um obstáculo à sua frente que está impedindo você de chegar lá no seu objetivo, você tem que fortalecer algo que você não vê. E como você não vê, você não sabe a quantas andam. Aí você tem insegurança. Você começa muitas vezes a achar que você é inferior. Olha só, você está imaginando isso, está pensando isso, e é isso que você vai realizar na sua vida. Você entende agora? Por que que poucos conseguem? Você entende também por que que nós temos essa aura da incapacidade e da inferioridade? Fortaleça suas faculdades intelectuais. Elas são seus músculos mentais e elas estão sujeitas à mesma lei do corpo. E são elas, são as suas faculdades intelectuais que vão tirar o limite de você. E quando você conquistar isso, você realiza aquele grande sonho
que você imaginou na sua vida. E use muito essas faculdades da imaginação e da razão que te dá a capacidade de pensar. Como Napoleão Hill disse, a imaginação é a mais maravilhosa força, milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa. Nessa época, eu trabalhava como engenheiro. Eu era engenheiro de uma empresa, trabalhava lá. E eu conheci uma pessoa que chegou lá, falador, muito falante e tal. E ele trabalhava, tinha a empresa dele, né? E ele trabalhava com aquela empresa. Era um indivíduo assim, vamos dizer, que os outros podiam achar que era enrolado. Seu nome era Manuel. E depois eu tive alguns contatos com ele ali, eu trabalhava nessa empresa, ele vinha ali e fazia alguns pequenos serviços para aquela empresa, mas você via que ele era uma pessoa muito empolgada com aquilo, muito empolgada. E ele criava algo aqui, ele começava a fazer algo aqui, criava algo ali, começava a fazer algo assim. Ele estava sempre em movimento, ele nunca parava, ele estava sempre buscando algo relevante em sua vida. Aí depois eu pedi o contato com ele. Eu mudei minha profissão, enfim, montei meu próprio negócio, e eu pedi um contato com ele. Mas mesmo assim, uma vez eu o vi, no meio dessa vida, dessa caminhada, eu o vi. E depois de alguns anos, eu tive informações do Manuel. E a informação era uma informação maravilhosa. Ele tinha montado uma grande indústria. Que certamente ele começou pequeno, né? E essa indústria cresceu. E era uma indústria de tecnologia. Era uma indústria de para-raios e certamente de chaves, de padrões, tudo voltado à parte elétrica. E como é que ele chegou lá? Ele chegou lá tendo vontade. Ele chegou lá porque ele imaginou um objetivo. Talvez não tivesse sido o objetivo de montar a indústria, mas era um objetivo. E ele chegou lá porque ele enfrentou muitos obstáculos, mas ele enfrentou isso. E o que foi acontecendo com ele? Ele foi fortalecendo suas faculdades intelectuais. E daí ele se tornou um industrial produtor. E quando eu soube a respeito dele, a indústria dele era uma grande indústria. Você entende? Nada cai do céu de repente para você. Comece pequeno. Tem muita gente que diz assim: se eu tivesse, se eu tivesse, se eu tivesse uma oportunidade, ou se eu tivesse dinheiro, ou se eu tivesse um investidor, ou se eu tivesse isso, ou se eu tivesse aquilo. Esqueça isso. E sabe por que você tem que esquecer isso? É porque se seu objetivo é crescer, seja na sua empresa, seja com a equipe que você trabalha, o objetivo é aumentar o faturamento, você está criando um objetivo na sua vida pessoal, enfim, você está criando um objetivo. E se você está criando um objetivo, você sabe que vai ter obstáculos. E quando você enxergar esses obstáculos, você sabe que vai ter que fortalecer as suas habilidades intelectuais. E é isso que vai fazer você alguém diferente. Você vai superar os seus limites. Você vai superar. E quando você supera os seus limites, você vence. Porque quem nos limita somos nós. Somos só nós. Porque nós não enfrentamos algo que vai nos dar a capacidade de aumentar, de fortalecer nossas faculdades intelectuais. Então, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Porque é exatamente isso que você está pensando, que você está imaginando. E como disse Hill,
A imaginação é a mais maravilhosa força poderosa, milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Então lembre-se disso. A solução para tudo, tudo está em você. Só em você. Ela não está fora de você. Ela está dentro. Então a dica que eu dou para você hoje é o seguinte: não busque remédio fora. Não existe. A verdadeira causa raiz, ela está dentro de você. Então fortaleça você, fortaleça apenas você e concentre-se em mudar apenas você, que o mundo todo à sua volta mudará. Todo. Você sabe que vai ter que enfrentar. Você sabe que vai ter dificuldades. Você sabe disso. Por quê? Porque as suas faculdades intelectuais estão enfraquecidas. Quando você vai diante do espelho, você não as vê. Você não vê sua musculatura mental. Você só vê a sua musculatura corporal. E tudo que a gente estabelece como objetivo, como eu citei na terça-feira passada, tudo que a gente estabelece como objetivo, nós devemos estabelecer sempre como algo que você não sabe como vai realizar. Algo que você nunca fez. Por quê? Porque o propósito de um objetivo é fazer você crescer. Por isso que tem que ser algo que você nunca fez. Então, quando você estabelece o objetivo correto na sua vida, você está tentando alcançar algo que você não sabe como alcançar. E daí você vai ter que fortalecer as suas faculdades intelectuais. Porque os buracos vão acontecer, os obstáculos vão acontecer na sua frente, os paredões vão surgir. E se você não estiver forte o suficiente para atravessar esses paredões, você não vai conseguir. A não ser que você persista. E quando você persiste, você se fortalece. Ok? Faça isso. Aqui, quando você... voltou aqui. Sumiu aqui, mas voltou. Quando você está participando desse algo maravilhoso chamado vida, mas você está disposto a participar dela, você está disposto a estabelecer o seu objetivo, você sabe que vai encontrar os obstáculos. Você sabe disso. E você sabe que vai ter que enfrentá-los. Enfrente-os. E agora você sabe que enquanto você está enfrentando esses obstáculos, você ao mesmo tempo está fortalecendo as suas faculdades intelectuais, que são seus músculos mentais. E essas faculdades intelectuais, elas vão ganhando corpo, elas vão ganhando força. Faça isso. Persista. Faça isso. Persista. Insista. E você certamente vai se sair vencedor. Porque não tem o que vence a persistência. Ok? Então hoje eu falei sobre a imaginação e eu falei também para você sobre o pensamento. O principal entendimento que eu trouxe aqui hoje para você é que tem muitas coisas que nós enxergamos como algo holístico, mas não é. É algo científico. Então, mesmo que Napoleão Hill tenha falado aquela palavra bonita,
Aquela frase bonita, a imaginação é a mais maravilhosa força milagrosa. Mesmo que você leia sobre a lei do pensamento, que tudo que nós pensamos se realiza na nossa vida. E mesmo que você leia aqui na Bíblia, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. O que eu quero trazer para você é a simplicidade. Porque quando a gente torna as coisas simples, fica mais fácil. Então, quando você entende que a imaginação, que a razão que nos dá a capacidade de pensar, é uma habilidade intelectual, uma faculdade intelectual, e que essa faculdade intelectual são seus músculos mentais, se torna mais fácil para você. E quando você bater num paredão, você vai falar assim: eu tenho que insistir, persistir, fortalecer os meus músculos mentais. Isso vai acontecer. Então leve para você, leve junto contigo, hoje aqui, que a palavra mais importante que você leva aqui, desta live de hoje, é persistência. Legal? Tudo bem? Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Bom dia, Juliana. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia. A Juliana pede aqui, professor, você pode falar um pouquinho sobre cada uma das faculdades mentais? Claro, Juliana, eu falo sim, tá? Hoje eu falei de duas, me concentrei em apenas duas faculdades mentais. Mas vamos fazer o seguinte, para ficar algo bem estruturado, bem organizado, eu falo durante essa semana. Vai ter um momento certo de falar, e daí eu falo essa semana sobre as faculdades mentais. Todos os dias cedo eu estou por aqui, tá bom? Todos os dias de manhã, às 7 horas, eu estou aqui junto com vocês. Provavelmente eu vou mudar esse horário está me atrapalhando em alguns afazeres aqui cedo. Provavelmente eu vou mudar para 7h30. Então amanhã, se você entrar às 7, eu não estou por aqui ainda, então volte às 7h30 que eu estarei aqui junto com vocês. Nós temos também a faculdade intelectual da vontade. Você já viu pessoas com muita vontade e já viu pessoas sem muita vontade, né? Não tem vontade de fazer as coisas. Temos a faculdade intelectual também da memória. Tem pessoas... Não existe memória ruim, entendeu? O que existe são memórias fracas ou memórias fortes. Então você fortalece a sua memória, faz ela ficar boa. E isso é muito fácil, é só ler alguns livros, né? Você lê alguns livros sobre memória, tem algumas técnicas para memorizar isso, tem algumas técnicas para memorizar aquilo, enfim, você aprende num livro de memória. E a sua memória fica fortalecida. Tem, por exemplo, a faculdade intelectual da intuição. Você fortalece ela também. Tem a faculdade intelectual da percepção. Você perceber as coisas à sua volta. São 6 ao todo. Então, você fortalece essas faculdades intelectuais. É algo, parece que é algo imaginário, né? Quando ouve falar assim em faculdades intelectuais, parece que é algo holístico, entendeu? Sentimental. Não é nada disso. As suas faculdades intelectuais estão em você. Elas estão em você. E se elas estão em você e elas são seus músculos mentais, estão sujeitas às mesmas leis do corpo, você só vai fortalecê-las se você exercitá-las. Não existe outra forma de fortalecê-las, a não ser que você as exercite. Assim como acontece com o nosso corpo. Não existe outra forma de eu fortalecer meu corpo, a não ser que eu o exercite. Então, traz do campo holístico, traz aqui para o mundo físico, que fica mais fácil o entendimento. Tá legal? Fica bem mais fácil o entendimento. Então, amanhã, provavelmente, 7h30 da manhã, eu estarei de volta aqui. Não só amanhã, como até no sábado. Como eu disse para vocês, eu gostei muito de fazer a live sábado. Não faço mais na segunda e faço no sábado, que o sábado
Para mim foi um excelente dia. Estamos entrando aí no fim de semana, é um momento ótimo para a gente estudar, para a gente ficar bem tranquilo na nossa casa. Ok? 7h44. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Amanhã às 7h30, provavelmente, estaremos juntos novamente. Beijo no coração, um abraço apertado e desejo a todos vocês uma excelente semana com muitas realizações. Tchau, tchau e até lá.